Fala turma, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um episódio da série Renda Passiva em Dólar, onde eu tento ensinar vocês da melhor forma possível a tomar as melhores decisões relacionadas a investimentos do exterior, sempre com foco em escolher ativos para o longo prazo. Se você não conhece o meu trabalho, se inscreve no canal se você gostar do conteúdo, claro. É a melhor forma de você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo, do YouTube entender que você gostou do conteúdo, entregar para mais pessoas. Deixa o like e, para você que está começando agora e quer começar a investir no exterior, tá aqui embaixo um link também do meu e-book, o Guia do Investimento do Exterior. Você pode baixar gratuitamente clicando aqui embaixo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Qual que é o tema da aula de hoje? Hoje falarei com vocês sobre os principais índices americanos, o S&P, o Dow Jones, a Nasdaq e um índice não tão conhecido que é o Russell. E isso é extremamente importante, por quê? Por causa dos seguintes motivos que iremos abordar hoje na aula. Vamos lá. Primeiro, o que é cada índice? A performance histórica deles ao longo do tempo, qual performou melhor, pior, quem desempenhou pior nas crises, quem se recuperou mais rápido, quais são as similaridades e diferença entre eles e como é que você, ao investir no exterior, pode se expor no índice como um todo. E essa aula, pessoal, ela é extremamente importante porque sem você conhecer os principais índices, você dificilmente criou uma boa base fundamentada para escolher uma boa empresa. Apesar de que você saber avaliar uma boa empresa, não necessariamente você tem que conhecer o índice, mas quando você vai para o exterior, existe uma gigantesca chance de você ter que ter uma medida mais protetiva por causa da falta da nossa familiaridade por lá. E primeiro, qualquer informação que você tenha que te ajude a tomar uma decisão com mais sabedoria, mais informação, usualmente leva mais sabedoria se você souber aplicar isso. A decisão ela é mais embasada e um dos fatos que eu vou explicar mais no final da aula, você consegue se expor nos índices através de ETFs. A minha carteira lá fora, 50% são ETFs. E das ETFs, a maioria está atrelada a índices. Porque quando você entende a regra de um índice, e os índices, na maioria, quase todos, tendem a no longo prazo só rentabilizar, diferente das empresas que algumas podem quebrar e se perder tudo, o índice como um todo tem uma probabilidade muito mais alta de ter um retorno positivo para você. E quando você investe no exterior, você tira o seu dinheiro do Brasil, o seu risco é um pouco maior pela falta de familiaridade. E nós nos protegermos ao buscarmos nos expor em algo que literalmente alguns há 200 anos só mostram um resultado positivo, é extremamente interessante e inteligente. E é isso que eu vou abordar aqui para você. E mesmo que você não queira investir em ETFs, conhecer os 3 índices básicos é o mínimo que você precisa antes de começar a explorar o exterior como um todo, na minha visão. Então, sem mais delongas, vamos pegar os índices. Comecemos pelo Dow Jones, que é o índice mais antigo de todos. Ele existe desde antes de 1900, ele tem 114 anos de história. E o que esse índice faz? Ele pega as 30 maiores empresas do setor industrial, focadas na parte industrial, por assim dizer. Também tem empresas de tecnologia nele hoje, mas o grande foco do Dow Jones são as grandes empresas de ações industriais que estão listadas na Bolsa de Nova York, legal? A primeira aula dessa série, pessoal, eu ensino vocês como funcionam as bolsas. Não precisa focar nisso agora, mas é legal você acompanhar a série como um todo. E quais são as 30 empresas listadas hoje, nessa data de 2º de janeiro de 2021, listadas no Dow Jones? Estão aqui as 30 empresas. Por que eu coloquei a lista aqui? Porque se vocês olharem, tem muita empresa que eu tenho certeza que vocês conhecem. A Apple, a Boeing, a DuPont, a Intel, a Johnson, Coca-Cola com certeza, a McDonald's, 3M, a Microsoft, a Nike, a Pfizer, a Procter & Gamble, Walmart, a Disney, a Visa. E, enfim, são empresas que nós temos algum contato e alguma familiaridade. Então o índice Dow Jones não é um índice completamente desconhecido para nós. Ele pega só 30 empresas dos mais de 4 mil ativos que existem na parte de estoques dos Estados Unidos. Ele pega as 30 maiores. O quanto isso representa do todo, a gente vai ver mais para frente da aula. Mas foque no seguinte, o Dow Jones, também conhecido como DJIA, que é Dow Jones Industrial Average, é o índice, é o mais antigo, que pega 30 maiores ações. E as maiores, eu digo, em valor de mercado, perfeito? Ela pega o maior valor de mercado, essas 30 empresas, e faz uma média ponderada entre elas, e isso valoriza ou desvaloriza ao longo do tempo em função do quanto as cotações sobem ou caem. Se nós olharmos desde 1915 até 2020, o Dow Jones teve uma valorização de 60.000%, que dá 6,2% ao ano em média, beleza? Sem colocar inflação, simplesmente retorno nominal. E as áreas aqui em cinza nessa imagem são as áreas das recessões. E se vocês notarem,
existe muito mais área em branco do que área em cinza. Só que as áreas em cinza, as recessões, elas fazem quedas muito mais fortes, pelo simples motivo que em qualquer bolsa de valores, em qualquer índice que vocês encontrarem, o pânico é muito mais forte que a euforia. Então ele derruba muito mais fácil os preços, porque o risco entra, o medo entra, mas depois, se vocês olharem mais de 100 anos, o zigue-zague é só ascendente. E isso não quer dizer que as mesmas 30 empresas que estavam lá em 1915, elas estão hoje em 2020. Isso não é um fato. Porém, você tendo um índice que você sempre mantém as 30 maiores empresas na sua carteira, se alguma empresa eventualmente quebrar e derrubar o índice para baixo, vai entrar uma outra empresa e se ela estiver se desenvolvendo bem junto com as outras, o índice vai se valorizar. E é o que acontece de fato nessa imagem. Quando as empresas se valorizam como um todo, não todas, mas como um todo, o índice vai para cima, que gera uma proteção extremamente interessante. E essa grande queda aqui, que vou destacar com o mouse, é a grande crise de 29, que chegou a derrubar o Dow Jones em 80%, se não me engano, a maior queda histórica existente da Bolsa. A queda aqui foi a do subprime de 2007, que derrubou a Bolsa, o Dow Jones, se não me engano, em 40% a 50%. Beleza? Show de bola! E o outro índice, que é o índice mais famoso de todos, é o Standard & Poor's, o S&P 500, que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, perfeito, listadas tanto na Bolsa de Nova York quanto na Nasdaq, mas tem que ter sede nos Estados Unidos, e faz uma média ponderada entre elas, mas não só por valor de mercado. Ela aqui entra com uma regra diferente. Ela dá nota em função de valor de mercado, o lucro da empresa e a liquidez. São 3 fatores ponderados. O S&P é chamado de um índice sujo. Por quê? Porque tem uma bancada de pessoas que decide alguns critérios de peso para dar nota para a empresa e a participação dela no índice. Então não é um índice 100% limpo, por assim dizer, que tem uma regra absoluta que segue com frieza. Tem um certo ponderamento de qual empresa está dentro e o peso dela. Não é algo tão impactante, mas tem esse fator de um comitê que decide quais empresas estão lá e o peso delas de uma maneira baseada nesses 3 critérios, que é valor de mercado, lucro e liquidez. E esse índice, pessoal, é o índice mais importante, inclusive usado como referência mundial. Quando o S&P sobe, quando o S&P se valoriza, é muito normal a gente encontrar notícias, o mercado está animado, o mercado está positivo, porque está falando muito do S&P, que fala que o mundo está animado porque é uma âncora. É o índice que tem um valor de mercado de 20 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, todas as bolsas do mundo somadas valem 60 trilhões em grandes números. Só o S&P vale 20. Então ele é uma referência, ele é 1/3 do mundo inteiro. Então é muito sentido e muito interessante você cogitar se expor nesse índice também. Ele é uma referência muito grande, ele foi fundado em 57, porém é fácil fazer o backtesting, que é o quê? Como que seriam as empresas antes? Então é normal você encontrar estatísticas do S&P desde 1902, entendeu? Desde 1915, porque ele poderia ter sido feito naquela época, ele foi criado em 57, mas o backtesting retroativo dele pode fazer isso. É o índice mais importante que tem, que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tanto na Bolsa de Nova York quanto na Nasdaq, em função de valor de mercado, liquidez e lucro. E também tem aqui algumas empresas de destaque. Vocês vão ver que tem empresas que estão aqui e estão também no Dow Jones, como por exemplo a Apple, a Microsoft, a Visa. Aqui entram empresas de destaque também como a Tesla, bombando muito no momento, a Nike, Netflix, Apple. Então tem um monte de empresa que, apesar de ser muito tecnologia também tem empresas que não são necessariamente. Legal? E as 4 empresas de destaque de valor de mercado, se não me engano, na ordem é Microsoft, Apple, Facebook e Google. Posso estar enganado, tá? Mas são 4 empresas gigantescas. Cada uma dessas vale mais do que a bolsa inteira do Brasil. E se pegarmos de 1928 até 2020, o S&P 500 valorizou 22.000%. Um retorno de 6% ao ano, isso pegando inclusive a grande queda da crise de 29. Um retorno levemente abaixo do Dow Jones, beleza? E isso aqui mostra um dos grandes poderes de você fazer uma exposição no índice para o longo prazo. Essa tabela aqui ela é maravilhosa. Ela pega pares de 20 anos, de 1926 até 2018, ou seja, 26 a 45, 20 anos. 27 a 46, 20 anos. Qualquer par de 20 anos, de 26 até 2018, e olharem aqui o retorno que o S&P deu nesse período. Nunca, de 26 a 2018, passando por crise de 29, 2 guerras mundiais, uma guerra fria, a crise do subprime, a crise da bolha imobiliária, o S&P deu prejuízo.
qualquer janela de 20 anos existente de 26 a 2018, ele deu resultado positivo, deu lucro. E isso mostra os grandes poderes, não quer dizer que isso vai continuar acontecendo, mas a probabilidade é gigantesca, por causa do conceito do índice, como que ele é formado, das 500 maiores empresas. Lá estão os big players, os grandes jogadores. Então tem grande chance de eles conseguirem continuar desempenhando de maneira positiva. Passa por crise, passa por recessão, mas o período de 20 anos é um período bem interessante para a empresa, mesmo com crise, se recuperar. E chegou a ter retornos destaques de 180 a 29, com 2.500% só nessa janela de 20 anos. E o pior resultado dela foi 84% no longo de 20 anos, de 29 a 48, pegando a crise de 29 e guerras mundiais, entendeu? E uma guerra mundial. Então, isso é bem expressivo, mesmo passando por crise, a maior crise da história, e uma guerra mundial, a Bolsa conseguiu dar um retorno positivo. Então, pessoal, isso aqui é muito interessante e importante para quem quer começar a investir no exterior. A minha maior posição no exterior é numa ETF do S&P 500. Legal? E chegamos aqui na Nasdaq. A Nasdaq, pessoal, cuidado, tem a Bolsa Nasdaq, mas tem também o chamado Nasdaq Composite, que é o índice da Nasdaq. Ele pega as 3.300 empresas listadas na Bolsa e faz uma média ponderada entre o valor de mercado delas e é o índice referência. Um dos mais famosos é o Nasdaq 100, que pega 100 maiores empresas da Nasdaq e faz uma comparação com elas. Esse é o índice mais comum que tem, mas também existe o Nasdaq Composite, que pegam todas as 3.300 empresas. É que as 100 maiores empresas, elas representam muito do índice. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês que mostra isso, mas vou mostrar um gráfico que mostra, ótimo, né? Vou mostrar um gráfico que ilustra isso para vocês, para poder usar não palavras repetidas. Mas esse índice, pessoal, a Nasdaq, ele é focado muito em ações ordinárias do setor de tecnologia. E aqui um cuidado, tá? A Nasdaq não é uma bolsa de tecnologia. Ela é uma bolsa de valores que qualquer empresa pode ser listada. Mas pela simples história da criação, o momento que ela foi fundada, ela ser mais barata do que abrir uma bolsa abrir um capital do que na bolsa de Nova York, estava em um momento que a tecnologia, as empresas da internet, por assim dizer, estavam surgindo, ela se tornou um hábito que as empresas de tecnologia abrissem capital nela. Isso é o detalhe na primeira aula desse curso, né, dessa série. Mas é simplesmente por inércia e por tradição. Mas qualquer empresa pode ser listada na Nasdaq, beleza? Mas tradicionalmente sim, ela tem as empresas de tecnologia de ações ordinárias. E as top 4 em valor de mercado, eu acabei não falando besteira para vocês: Microsoft, Apple, Amazon e Facebook. E se pegarmos aqui o retorno histórico da Nasdaq de 71 a 2020, deu um retorno de 13.000%, uma alta de 10,5% ao ano, o que tem total e completo sentido. Mesmo incluindo aqui o efeito da bolha de 2000, essa é uma época que as empresas de tecnologia de fato desempenharam muito melhor para crescer num setor eterno, eu diria, expansão. Beleza? Então, para você ter uma noção aqui, o que cada índice é e o retorno histórico associado a eles. Vamos prosseguir. Bora! Isso aqui, pessoal, é uma tabela que quem viu a aula anterior viu essa tabela já, que eu comparei os principais índices com os rates. Só que aqui eu tirei os rates e deixei só os principais índices, o S&P, a Nasdaq e o Dow Jones, para que nós possamos comparar qual índice teve um melhor retorno ao longo do tempo. Porque muito cuidado com pegar períodos específicos e falar que esse índice é melhor porque em 20 anos ele ganhou, mas em 30 ele perdeu ou 5 ele empatou. Muito cuidado com enxergar isso. E essa tabela aqui mostra isso muito bem pra gente. Se pegar o ano de 2019 fechado, não achei essa tabela para 2020, e também sinceramente não coloquei ela porque não é a ideia mostrar o ano, mostrar o conceito, a Nasdaq, nos períodos de 1 ano até 15 anos, teve o maior retorno dos 3 índices, o que tem total e completo sentido, dado o contexto pós-bolha das .com de 2000, a tecnologia começou realmente a engrenar, o mundo está virando para esse lado, as empresas mais digitalizadas. Na janela de 20 anos, o maior retorno foi do Dow Jones. Na janela de 25 a 30 anos, a Nasdaq voltou de fato a ter um retorno melhor que o S&P e o Dow Jones, e no longuíssimo prazo, 35, 40 e 50 anos praticamente, 50 anos, o S&P acaba sendo imbatível. Então, depende muito do período que você pega, mas isso aqui está para algum motivo. Primeiro, mostrar que não tem o melhor índice, tem que entender o que você quer, está nas 30 maiores empresas, nas 500 maiores empresas, focado mais em tecnologia, e o prazo que você investe afeta o seu resultado. Mas os 3 investimentos, eles são rentáveis, positivos e interessantes de serem cogitados, depende muito do seu perfil.
Legal? E só para mapear aqui, que muitas pessoas têm confusão de como cada índice funciona, eu desenhei aqui bem simplistamente falando os 3 índices, só que eu peguei aqui o Nasdaq 100, das 100 maiores empresas da Nasdaq, como que eles se comportam. Olha só, o Dow Jones, que tem 30 ações, ele está dentro do S&P 500. Por quê? O Dow Jones são as 30 maiores empresas. O S&P 500 são as 500 maiores empresas. É óbvio que as 500 maiores englobam as 30 maiores. Então, dentro do S&P, eu encontro totalmente o Dow Jones. Perfeito? Se eu pegar aqui as 100 maiores da Nasdaq, existem 6 empresas que estão dentro do Dow Jones e da Nasdaq ao mesmo tempo. Por isso aqui soma 30. Como o Dow Jones tem empresas mais tradicionais, voltadas na parte literalmente industrial, e a Nasdaq é mais tecnologia, então acaba não tendo tanta mescla de empresas entre eles. Tem 24 empresas no Dow Jones que não estão na Nasdaq, certo? E 6 que estão dentro dela. Das empresas da Nasdaq, 78 delas, das 100 maiores, tá pessoal, estão dentro do S&P e 22 não estão dentro dele. Ah, Matheus, então é quase a mesma coisa? Cuidado com isso. Depende muito do peso da empresa, do tamanho dela. Isso aqui é um mapa para vocês enxergarem como que os índices se comportam de maneira, o que está dentro do quê. Beleza? Beleza, Matheus, entendi. Vamos seguir então. E tem outros índices aqui, não são tão famosos, mas são importantes que você conheça, que são os índices Russell. Tem o Russell 1000, o Russell 2000 e o Russell 3000. Cuidado com o falso cognato, tá? O Russell 3000, ele pega as 3.000 maiores estoques, ações no caso, dos Estados Unidos por valor de mercado. Isso representa 98% de todo o valor de mercado dos Estados Unidos. Então o Russell 3000 pega quase todo o valor de mercado dos Estados Unidos no índice. Só que o Russell 1000, eles pega as 1.000 maiores e o 2000 as 2.000 menores. Então não é 1.000, 2.000, 3.000. O 3.000 pega tudo, os 1.000 pegam as 1.000 maiores e o Russell 2000 pega as 2.000 menores. No caso, as small caps. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, como eu comentei anterior, de cuidado com quanto fica de fora, as 2.000 menores empresas representam 8% do valor de mercado americano. As 1.000 maiores representam 90% do mercado americano. Então não é porque é muita empresa que representa muito, é muito do valor de mercado dela. Beleza? Então esse índice aqui também é muito conhecido por quê? Principalmente pelo Russell 2000, que se expõe nas small caps, nas empresas pequenas do mercado. Porque o Dow Jones, a Nasdaq e o S&P, eles pegam as empresas maiores, por assim dizer. O grande corpo do índice são as grandes empresas. Se você quiser se expor nas empresas menores, é interessante buscar uma ETF que emule o Russell 2000, beleza? E só para mostrar para vocês aqui, peguei no TradingView, um site gratuito, a rentabilidade comparada do Russell 1000, 2000 e 3000. O 1000 aqui em ciano, o 2000 em amarelo e o 3000 aqui em roxo. Se você comparar, o ciano, que é o 1000 e o 3000, andam praticamente juntos, né? E se você entender o índice, isso tem total e completo sentido, porque um é 98% do mercado, um é 90%, eles vão tender a andar juntos. O que mais descola ao longo de alguns momentos é o Russell 2000, que são os menores. Se reparar, ele é de fato o mais volátil aqui. E cuidado, não é porque é menor que necessariamente é a empresa que vai crescer mais. Eu abordei isso nos setores da bolsa desse mês, que eu comparo small caps com large caps. Dependendo do momento que você olha, elas são mais rentáveis, dependendo do momento menos, mas depende da sua estratégia de investimentos. Isso aqui, pessoal, é legal para vocês enxergarem o quanto cada grupo de empresas impacta no total do valor de mercado. O que esse gráfico aqui me diz? Ele separa as empresas em grupos de 100, legal? Dá 1 a 100 maiores empresas, 101 a 200, assim por diante. As 100 maiores empresas, ok, listadas tanto na Bolsa de Nova York quanto na Nasdaq, representam 47% do mercado americano. Das 101 a 200, as próximas 100 representam só 13%. Da 201 a 300 representam 8,2%. Entenderam isso? As 100 maiores empresas são quase metade do mercado. Enquanto que das 2.000 a 3, as 1.000 menores empresas quase são 2% do mercado. Então olha que curioso. Se eu comprar o S&P 500, os 500 maiores, eu estou comprando quase 80% do mercado. E se eu pegar o Russell 1000, que tem o dobro de empresas, eu estou na realidade pegando só 10% a mais. Então pegar o S&P 500, uma ETF, e o Russell 1000 acaba não tendo tanto sentido, porque um é 80% do mercado, um é 90%. Então pegar os dois, você colocou muita coisa parecida em valor de mercado. Enxergam isso? Isso que é uma decisão inteligente. E pegar o Russell 2000, aí sim, você descolou, colocou uma coisa que não tem nada a ver com os outros. Mas 2.000 empresas são menos de 10% do valor de mercado.
E como é que você se expõe em cada um dos índices? Para mim, com ETFs, pessoal, o melhor jeito de ter é você investir com ETFs. Do S&P 500 tem uma porrada de ETF, tem IVV, VU, SPI, depende do que você quer. Da Nasdaq tem a QQQ, que é a famosa QQQ, o apelido dela, que pega os top 100 da Nasdaq. O Dow Jones tem o DIA, o Russell 2000 tem o IWM. Tem uma série de ETFs que vocês podem fazer que emulam o índice. Eu gosto de buscar os bons gestores, a BlackRock, o iShares. Isso vocês pegam com o tempo, a gente vai estudar ainda ETFs aqui nessa série. Mas a grande sacada é o seguinte: tem sentido você se expor em todos os índices? Essa é uma discussão que eu vou guardar para uma aula específica, mas depende da sua estratégia. Tem que tomar cuidado só para não estar pegando a mesma coisa duas vezes, como por exemplo o S&P e o Russell 1000, que é muito parecido. Pode ser que tenha sentido na sua carteira, dependendo do que você quer, mas eu teria com uma cautela menor, um percentual menor em cada um. É a mesma coisa trazendo para o Brasil quando a pessoa quer comprar Itaú e Itaúsa. É a mesma coisa em termos de resultado. São empresas diferentes? São. Uma é controladora, a outra é o banco, uma tem a Duratec, eu sei que é diferente. Mas em termos de resultado, do Itaúsa é 95% atrelado ao resultado do Itaú. Então, você está aumentando o seu risco, não diversificando. Então, depende muito de como que você monta isso. Mas você precisa entender o que é o S&P, o que é a Nasdaq, o que é o Dow Jones, ou entre as pequenas empresas, no caso do Russell. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Se gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like. Eu vejo vocês na próxima.